paz do Senhor para todos. Vamos dar início à nossa aula, na primeira aula de 2024. Paramos na página 84, falamos até o item 72, falamos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Agora vamos para o item 73, a Igreja Batista Protestante no Brasil. Pois bem, vamos lembrar algumas coisas importantes que nós estamos estudando, né? Esse ano que nós estamos estudando, agora esse período do ano 1871 da era cristã, ou seja, são 150 anos atrás. Então faltavam 30 anos para iniciar o século XX. Você sabe que o século XX vai ser um século de muita mudança na história da igreja. Mas eu falei para vocês que nesse período já tinha a igreja pentecostal. Eu contei para vocês da história da Igreja de Deus, que foi uma igreja pentecostal, que ela era uma igreja, nesse período todas as igrejas que não batizavam crianças, elas eram chamadas agora de batistas. Praticamente ninguém mais chamavam de anabatista. Por quê? Quem chamava de anabatista antigamente eram os católicos e os protestantes. E depois isso acabou. Os anabatistas, eles gostavam de se identificar como batizadores, ou seja, batistas. E existiam muitos tipos de igreja batista. No Brasil existem 3 principais igrejas batistas. Existe a Igreja Batista Geral, que é uma igreja muito parecida com a Assembleia de Deus. Muitos membros das Assembleias de Deus vieram da Igreja Batista Geral. A Igreja Batista Protestante, que ela não quer saber da Assembleia de Deus. Se alguém da Assembleia de Deus for para lá, eles querem até batizar. Eles seguem a doutrina de Calvino. É outra igreja batista. Ela é separada da Igreja Batista Geral. Eles têm até convenções separadas. E a terceira é a Igreja Batista Independente, que é uma igreja batista pentecostal. Essa Igreja Batista Independente, ela é a igreja que gerou as Assembleias de Deus no Brasil. Os missionários das Assembleias de Deus, nós veremos, o Daniel Berg e o Gunnar Wigge, eles vieram da Suécia, dessa Igreja Batista Independente. Então, esse é um ponto importante. Então, essa Igreja de Deus, que eu contei a história para vocês, ela já falava, tá bom? De pentecostalismo. Já falava de pentecostalismo. Isso em 1860, 1850. A Igreja Batista dela se dividiu, e então surgiu a Igreja de Deus, que é uma igreja pentecostal, isso lá ainda nos anos 1880. Essa igreja já foi fundada. Pois bem, agora vamos falar sobre a Igreja Batista Protestante no Brasil, ano 1871 da era cristã. Eu coloquei esse ponto aí como um documento para vocês, porque é uma questão muito importante para vocês observarem no momento que vocês forem até escolher uma igreja. Eu estou mostrando para vocês que existem igrejas que elas são controladas pela maçonaria. Isso não existe dúvida. Igrejas que são ligadas a coisa muito ruim. Eu cito como exemplo para vocês, se vocês quiserem anotar, o Donald Trump, quando ele esteve no Brasil, veio com ele um grupo que foram chamados de evangélicos. São chamados de evangélicos nos Estados Unidos. São batistas, eles, tá ok? Esse grupo que chegou no Brasil, ele até ofereceu uma associação, convidou o Jair Messias Bolsonaro, acho que ele nem sabia o que era aquilo, talvez, mas explicar a ele, alguém deve ter explicado a ele, olha, não faz aliança com essa turma não. Por quê? Eles são ligados a Ku Klux Klan e eles são aliados do Donald Trump. O Donald Trump é um batista, ele se diz evangélico, se diz batista, mas dessa igreja batista ligada a Ku Klux Klan. É um grupo satanista, para quem não conhece, eu vou falar sobre eles mais à frente. E quem são? São pastores dessas igrejas protestantes que fundaram e que até hoje preside essa instituição Ku Klux Klan. É uma instituição satanista, irmãos. Então, se você sai, vai para outro estado, até para outro país, e você quer uma igreja evangélica, uma igreja cristã, você tem que estar atento, porque existem igrejas que ela tem toda uma aparência de cristianismo, mas o fundamento dela
o controle dela é da igreja maçônica. E isso é coisa que o cristão tem que ficar afastado. O cristão não quer nada com o ocultismo. Tá bom? Sociedade secreta, nada disso. Bom, então esse documento aqui fala das igrejas batistas protestantes, como eu já contei para vocês, que elas chegando ao Brasil, segundo os livros deles, né? Se tem um livro batista intitulado Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Por que a igreja batista protestante veio para o Brasil com o apoio do dinheiro da maçonaria, e o missionário chegava aqui no Brasil, numa mesma rua, lá em Santa Bárbara, em São Paulo, abria um templo batista e um templo maçônico? Que negócio é esse? Então, isso é algo para vocês estarem atentos, porque as igrejas maçônicas, como elas têm muito dinheiro, elas vão trabalhando para controlar as outras igrejas. E assim, segundo o que falam, a entrada dela em muitas igrejas é assim total, tá bom? Bom, então eu coloquei uma citação aí de um site que ele, falando sobre igrejas batista reformada, ele diz o seguinte: essa confissão de fé batista protestante, de 1677, publicada em 1689, se tornou o documento mais influente e importante da história batista e foi republicado em diversas edições. Essa confissão foi levada aos Estados Unidos e se tornou a confissão base para os batistas americanos da Convenção do Sul. Bom, quando vocês veem a história dos Estados Unidos, vocês sabem que a parte do Sul é aquela parte que foi racista por mais tempo que o Norte. Todos eles defendiam, tá bom, que os negros deveriam ser escravizados mesmo, porque eles eram predestinados. Porque todos ali eles eram protestantes, irmãos. Quem governava os Estados Unidos eram os protestantes. E na visão protestante, o negro, ele era predestinado ao inferno. Isso até os católicos, quando eles debatem com os protestantes, eles falam: vocês dizem que nós erramos, maltratamos, mas compara o que nós fizemos com os indígenas aqui do Brasil, erramos. Mas olha o que vocês fizeram com os indígenas lá dos Estados Unidos. Vocês foram muito mais violentos com eles, né? Então é uma briga ali para saber quem é pior. Por quê? Porque os protestantes diziam que os indígenas também eram predestinados ao inferno. Todos eles eram predestinados, então podiam ser mortos, podiam ser escravizados, não tinham problema, ok? E essa Convenção do Sul é que vai gerar aquele movimento da Ku Klux Klan. Então vocês vigiem com isso. No meu livro A Besta dos Estados Unidos e o Anticristo, eu coloquei lá esses comentários sobre o Donald Trump. Alguns dizem que ele se converteu, mas eu digo, o tipo de conversão dele para esse tipo de igreja, nós temos que conseguir fazer essa distinção. Essa não é uma conversão verdadeira. Quem é convertido verdadeiramente não vai ficar ligado a instituições que defendem a Ku Klux Klan, instituições que são racistas. Esse tipo de coisa, claro, não é de cristão. Cristão jamais vai estar envolvido com isso, e o Donald Trump está. Então a leitura prossegue. A Confissão Londrina se tornou em 1742 a Confissão da Filadélfia e posteriormente, em 1833, a New Hampshire. Quando os batistas vieram ao Brasil e fundaram a primeira igreja batista em solo brasileiro, foi essa confissão de New Hampshire, derivada da Londrina de 1689, que se tornou base para os batistas brasileiros. Então, esses primeiros batistas, quem eram? Eram batistas protestantes. Como você pode saber? Se você conhecer um batista de uma igreja batista geral, tá bom? Que não é protestante, que não acredita em Calvino, que defende o livre-arbítrio, mesmo que não seja pentecostal. Observe, se você perguntar a ele, quando que foi publicada a sua confissão de fé? Esse batista da igreja batista geral, igreja batista cristã, ele vai dizer o seguinte: nós não temos confissão de fé. A nossa confissão de fé é a Bíblia Sagrada. As Assembleias de Deus falavam isso.
quando eu me tornei obreiro, né, no início da década de 80, era o que a Assembleia de Deus falava também. A nossa confissão de fé é a Bíblia. Mas, a partir dos anos 90, 2000, a Assembleia de Deus resolveu fazer a sua confissão de fé. Mas o importante é, eu te disse, a Igreja Batista geral, ela até hoje não tem confissão de fé. Todas essas confissões de fé que vocês estão vendo aqui são da Igreja Batista Protestante. Você pode abrir essa confissão de fé de 1689 e você procurar lá sobre o pecado dos anjos, por exemplo. Tá bom? Por que que os anjos pecaram? Por que que aquele anjo, querubim ungido, chamado de querubim ungido, pecou e se tornou Satanás? Você vai encontrar nessa confissão de fé de 1689 e em todas as outras, dizendo que o anjo chamado querubim ungido, todos os anjos, por que que eles pecaram? Eles dizem, eles pecaram porque Deus ordenou que eles fizessem isso. Deus os predestinou a pecar. É o que diz essa confissão de fé. Okay? Essa confissão de fé está errada. Essa é uma doutrina absurda, porque está dizendo que Satanás é o que é porque ele obedeceu uma ordem de Deus. É o que a confissão de fé diz. Ela diz que os anjos que pecaram fizeram isso porque Deus ordenou, Deus predestinou que elas pecassem. Então, o único anjo que a Bíblia dá até um destaque a ele, que era o querubim ungido, segundo essa confissão de fé, ele pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Ou seja, ele é uma vítima da divindade. Essa é uma doutrina absurda que nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Mas eu coloquei isso aqui como documento. Essa Igreja Batista que chegou em Santa Bárbara, daquele livro que eu falei para vocês, Sem Telha em Restolho Seco, ela seguia essa confissão de fé, ligada também à maçonaria. Então, essas confissões de fé, o indivíduo que é cristão, se ele for uma pessoa séria, ele já vai ler essa confissão de fé e vai dizer, olha, dizer que Satanás é o que é porque Deus ordenou que os anjos pecassem, ordenou que ele pecasse, não, isso daí eu não sigo de jeito nenhum. Porque no dia do juízo final, não vai adiantar você chegar lá e falar o seguinte, eu não sabia, estava todo mundo falando de Jesus no púlpito, mas a confissão de fé tinha uma mensagem satânica. Olha, herege enganado, todo herege é enganado. Na hora do juízo final, não vai adiantar dizer, os meus pastores não me explicaram direito. A confissão de fé está aí, a Bíblia está aí. Leia a confissão de fé e leia a Bíblia. Se você lê a Bíblia e lê essas confissões de fé de 1689, dessas igrejas batistas protestantes, você vai ter que rejeitar essa doutrina, porque a Bíblia deixa bem claro que o pecado nasce nele. Tá bom? Não foi Deus que ordenou que ele fizesse isso. Ezequiel diz bem claro, até que se achou iniquidade em ti. Não foi Deus que ordenou que ele pecasse. Não? Então, essa doutrina, claro, está errada. Ok? Você pode depois ler Ezequiel 28, Ezequiel 31, ok? E você vai ver exatamente descrevendo o pecado dele. Ok? Pois bem, prosseguindo. Bom, só para vocês poderem ver, Ezequiel 28, versículo 15, se vocês quiserem anotar aí, lendo sobre o pecado dele, eu vou ler a partir do versículo 14, tá bom? Tu eras querubim ungido, Ezequiel 28, 14, para proteger e te estabeleci. Tá bom? Então Deus estabeleceu ele para proteger, é a função dos querubins. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, o pecado nasce nele. E segundo essas confissões de fé, todas essas que eu coloquei aí, elas dizem que o pecado dos anjos aconteceu em obediência a uma ordem de Deus. Isso é a mensagem do inferno. Nós não podemos ter outra definição. Como que alguém pode defender uma coisa dessa? Mas é o que está escrito lá. Por quê?
porque essa doutrina deriva da doutrina da predestinação de Calvino. Essas confissões de fé, elas batistas, né, foram todas feitas depois de Calvino, elas seguem a confissão de fé de Calvino, em especial essa de 1689, porque a confissão de fé principal de Calvino, de Westminster, ela já estava pronta. Então, ele segue a confissão de fé de Calvino. Calvino, por sua vez, segue a fé católica, né? A fé católica que diz que Deus determinou todas as coisas, que foi criada com Agostinho de Hipona, o mesmo que escreveu aquele livro, O Culto Devido aos Mortos, né? O homem praticava culto ao demônio e ele implantou uma doutrina da salvação que tem um monte de gente praticando até hoje.